Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite para estar aqui no TEDx Tarouca. É sempre uma honra pisar este palco e estar de Tarouca, eu que sou tarouquense, saí daqui há muitos anos, mas estar a falar de um tarouquense para tarouquenses, e isso é sempre algo bonito de se fazer. Bom, permitam-me que recue até à década de 1990. Pequeno Fred, tal como todos os meninos dessa geração, jogava futebol nos pelados, até aqui na relva ao lado deste auditório Adácio Pestana. E um dia perguntei-me, quando entrei pela primeira vez na banda juvenil de Goviães para aprender o solfejo, será que dá para viver da música? O que será ser músico? O futebol foi apenas um propósito para conhecer outras pessoas. Na altura, sem redes sociais, sem internet, o meu pai procurava algo para que o pequeno Fred pudesse se entreter para além da escola. É então, como eu já disse, que vou aprender música para a banda juvenil de Goviães e começo a aprender as primeiras lições de solfejo. Nós temos aqui a primeira página de um livro muito conhecido para quem anda nas bandas filarmónicas, que é o Freitas Gazul. O pequeno Fred aprendeu até à lição número 174, porque o primeiro instrumento, pouca gente sabe disso, mas o primeiro instrumento que me deram foi uma trompa e eu não conseguia tocar trompa. E então, certo dia, o Zé Ribeiro, com quem eu tinha solfejo, pergunta-me: qual era o instrumento que tu gostavas de tocar? Saxofone ou clarinete? E eu, sem saber bem, e de uma forma muito simples, respondi: o clarinete. Então, eu comecei a aprender o solfejo e, mais tarde, em 1999, com o aparecimento da Academia de Música de Tarouca, o aparecimento e com a vinda do professor José Cardoso de Lisboa para cá, a música tornou-se algo mais sério. Aprendemos que o curso de música teria 8 anos, não aprenderíamos um instrumento durante um mês, 2, 3, e de repente já estávamos na banda filarmónica a tocar. Isso na altura foi um grande baque, culturalmente falando e socialmente falando, mas na verdade muitos dos meninos que estudavam com o pequeno Fred hoje em dia têm uma carreira, e mais do que uma carreira, como eu vou falar mais à frente, são pessoas estruturadas a nível social e a nível intelectual. Isso é extremamente importante. É então que, em setembro de 2001, o Fred, não sabendo ainda, amando a música, mas não sabendo que a música ia ser o seu futuro, se inscreve numa nova equipa que surge em Tarouca, no ADR Tarouquense, nos iniciados. Eu fui guarda-redes, era muito pequenino, defendendo em balizas de 11. Claro que eu ouvia muitas vezes os adversários: chuta por cima. E então, eu nessa época fui titular toda a época. Lembro-me com muito carinho que jogamos contra os craques de Lamego, uma rivalidade, como vocês sabem, muito sã. E aqui no estádio ganhamos 2-1 e penso que à 10ª jornada, mais ou menos, e foi uma grande felicidade, até porque ao longo desse ano sinto que ganhei competências, como a resiliência, como a capacidade de liderar, como o simples facto
de sair da baliza para ir apanhar uma bola, para dizer que era minha. E num menino tão pequenino como eu, isso foi, sem dúvida, fulcral para a minha vida futura. No entanto, em 2004, no ano letivo 2003-2004, a música, pé ante pé, foi ganhando força. No entanto, há aqui só um pequeno reparo. Eu, durante este tempo em que eu estive no ADR Tarouquense, eu gostava tanto de futebol que eu treinava com os iniciados, com os júniores e com os séniores. Eu todos os dias ia treinar para o campo do ADR Tarouquense. Eu treinava com os jogadores séniores com bolas de 3,5 kg para trabalhar capacidades do guarda-redes. Bom, em 2003 acontece uma coisa muito peculiar. O professor José Cardoso tinha colegas na Escola Profissional de Arte Mirandela, Esproarte, e ele diz-me a mim, e é um colega também aqui de Argadeira, o José Humberto Vitorino, que nós deveríamos ir fazer provas, porque teríamos capacidade para algo mais. Claro que, como vocês devem imaginar, sair aos 13 anos de casa não é fácil. Quanto mais dizer que eu ia estudar para ser músico. A primeira pergunta foi: a música vai dar dinheiro? Se nós hoje perguntamos: tu és músico, mas qual é a tua profissão? Imaginem, há muitos anos atrás. E então, eu convenci os meus pais que realmente era a música que eu queria e fui em frente. Deixei tudo para trás, deixei os pais, deixei a minha irmã, deixei os meus amigos e parti à aventura. Lembro-me com muita saudade de ter um cartão jovem, que se calhar alguns estão aqui já nem sabem o que é, e ir a um quiosque a Lamego, ao pé do Teatro Ribeiro e Conceição, hoje em dia, e comprar o meu bilhete, 5,20 € para ir de Lamego a Mirandela. Bom, tudo isso, cheio de dúvidas, cheguei então à Esproarte para seguir o meu sonho e estudar, ter professores novos, contactar numa escola onde a música era a arte, onde 24 horas nós vivíamos música, porque para além da escola nós vivíamos numa residência onde tínhamos 3 beliches e onde eram colegas nossos da escola que estavam lá e falávamos de música 24 horas. O primeiro momento em que eu acho que este sonho ou que este objetivo podia funcionar é em 2005, quando eu faço um concurso para a Orquestra Aproarte, que é uma orquestra que hoje já não existe, que é a orquestra das escolas profissionais, e onde eu sou admitido, e onde em setembro de 2005 eu estou em palco com o pianista brasileiro Nelson Freire, que é só um dos maiores pianistas de todos os tempos. Aqui, eu, numa orquestra de 70 jovens, eu percebi que a música era muito maior do que aquilo que eu imaginava e contactei com colegas que hoje também eles fazem carreira e deu-me um primeiro baque sobre aquilo que realmente poderia acontecer. Seguindo isto, veio a ISMAI. Para aqueles que não sabem, o concurso para música é feita no local, não é feito num concurso nacional. E quando o concurso é feito sempre com 30, 40, 50 pessoas a concorrer. E eu fui admitido na Escola Superior de Música e Arte e Espetáculo do Porto e tive a oportunidade e o privilégio de estudar com 2 professores, um deles considerado o pai do clarinete, que é o professor António Saiote, e também com o professor Nuno Pinto, 2 dos melhores clarinetistas portugueses, se calhar de todos os tempos. E já foi ouvido hoje aqui que os concursos são eles também uma montra muito grande de posicionamento, de medo, mas também o concurso
é que faz, como eu digo aos meus alunos, acelerar o processo. E quando nós nos queremos expor e queremos nos desenvolver muito rápido, nós temos que nos expor à adversidade. Se o pequeno Fred, pequeno, defendia nas balizas de 11, com toda a garra, também podia ele concorrer ao Prémio Jovens Músicos de 2007. As gravações para a eliminatória foram gravadas aqui. Um estudo e uma peça a solo com um grande amigo, o Artur Costa, que foi professor aqui na Academia, a monitorizar. E passado 3 anos de eu ter saído daqui de Tarouca, eu estava a ser premiado com o 3º prémio no maior concurso a nível nacional. Isto, até porque, como também já foi dito hoje, ser artista, ser músico, é o limbo entre nós termos sucesso e não termos sucesso. E é extremamente importante que tenhamos a consciência que neste período em que eu estudei na ESMAI, quando acabavam as aulas, eu e outros colegas éramos capazes de estudar até às 2, 3, 4, 5 da manhã. Em períodos de 4, 5, 6 horas de estudo. Porque a música é uma arte, e uma arte muito complexa, e onde nós procuramos a perfeição. E isso é extremamente importante que vocês percebam. É também aqui, na ESMAI, que eu começo a trabalhar com compositores. Aqui na imagem estou com o compositor Igor Silva, e foi algo que, a partir mais ou menos do ano 2009, eu comecei a fazer. Dedicar-me ao desenvolvimento do repertório para clarinete, não só do clarinete, mas para a família do mesmo. Vem então o trabalho onde eu trabalho hoje, ser professor no Conservatório de Música de Paredes. E aqui eu dedico-me às aulas de clarinete e também à direção. Sobre ser professor, como vocês se calhar também pensam nisso, até porque hoje em dia há uma grande carência de professores. Ser professor é muito difícil. Ser professor é ter que tocar o aluno. Nas aulas de clarinete, nas aulas de instrumento, nós contactamos individualmente com o aluno. Muitas vezes nós temos que perceber o que é que se passa com ele a nível psicológico, a nível intelectual, antes de ensinar musicalmente o que é preciso. A direção surge de uma forma um bocado inusitada. Um dia, a minha diretora chega ao pé de mim e diz-me: Fred, tens que dirigir a Orquestra de Sopros. Mas eu não tenho formação. Mas tu és capaz. Então, desde há muitos anos que dirijo a Orquestra de Sopros e claro, como eu acho que faz sentido para toda a gente, nós quando fazemos algo temos que estudar e temos que aprofundar isso. E isso é sem dúvida fundamental para depois, enquanto professores, conseguirmos passar a instrução certa para os alunos. Aqui nesta imagem temos o André Rodrigues, que é professor de Análise e Técnicas de Composição, e é o seguimento do meu trabalho também com os compositores. O André é uma pessoa extremamente pura e com o qual já tive o prazer de desenvolver várias obras e que, de certa forma, condiz com o feeling que nós devíamos ter nas artes, que é, apesar de muitas vezes o insucesso estar presente, temos de ter sempre um sorriso na cara, porque, como eu costumo dizer aos meus alunos, a noite cai, mas o dia nasce novamente. Como o processo de aprendizagem é sempre contínuo, também estudei no Minho, em Évora, onde fiz o meu doutoramento, e depois fiz uma pós-graduação na Musiquer, em São Sebastião. Isto não é mais do que potenciar ainda mais aquilo que nós temos enquanto conhecimento. O conhecimento nunca ou nunca chega. Eu, na minha vida, uso sempre um velho provérbio: só sei que nada sei. Por isso, cada dia, costumo dizer aos meus alunos que se eu amanhã não for um pouco melhor depois, alguma coisa não está bem. Volto então ao início. O que é ser músico? Ser músico é poder tocar em ensemble. É poder tocar em orquestra. É
poder tocar englobado dentro do teatro. Aqui numa foto com maravilhosos músicos e amigos, numa obra encenada pelo Ensemble de Atores do Porto, o Quarteto para o Fim do Tempo, de Messiaen. É também tocar em recital. É também tocar a solo com orquestra. É também dar estágios de orquestra, aqui numa foto de 2017, na Ilha Terceira, onde pude contactar também eu com a realidade musical e intelectual da ilha. É também trabalhar com figuras que vocês conhecem e que muito mais rapidamente chegam a todos vocês. E é também fazer a diferença. Eu deixei esta foto quase para o fim da apresentação, porque este menino que está aqui, o Fábio Chicótio, é um compositor que um dia eu conheci, falei com ele por e-mail e marquei, eu estava em trabalho em Lisboa e marquei um encontro com ele. Eu não sabia qual era o aspecto dele, mas eu quando cheguei ao pé dele percebi que o Fábio era muito especial. E a história dele é tão simples quanto esta. Hoje ele está bem, passados 5 minutos ele deixou de andar. E a pergunta que eu lhe fiz, muito simples, foi: Fábio, e recuperação? Fred, não há recuperação. E aí nós percebemos que a música não é tudo. O tudo é a vida, é nós termos saúde e, acima de tudo, lutarmos por aquilo que nós queremos. É também criar sinergias com compositores de outros continentes. É também fazer fotografias das sonoridades de hoje em dia. E claro, é também voltar a casa. Porque o mais importante de tudo é saber de onde nós vimos e para onde queremos ir. E isso é, sem dúvida, a mensagem que eu vos quero deixar. Ser artista é muito mais do que ser apenas uma personagem, é ser um ser humano e é ser um homem. Por isso, muito obrigado a todos.